Muito bom, irmãos. Um evangelho maravilhoso, grande, como de sábado passado e de sábado retrasado, capítulos quase que inteiros, mas maravilhoso. Esse é o 7º sinal. O evangelho de João tem 7 sinais. João não fala de milagre, fala de sinal. Esse é o 7º. O maior de todos, o decisivo, aquele que vai ser tão estrepitoso, tão fulgurante, que os judeus vão decidir matar Jesus. Interessante, ele tira o Lázaro da tumba e ele vai entrar na tumba para ressuscitar. Não como Lázaro, porque a ressurreição de Lázaro, nem sei se a gente poderia chamar com esse nome. Foi mais a reanimação de um morto. A ressurreição de Cristo é de outra natureza, muito superior, de outra categoria, para nunca mais morrer. Mas a ressurreição de Lázaro, o significado dessa ressurreição é um anúncio da ressurreição de Cristo, da vitória de Cristo, essa sim, definitiva e total sobre a morte e sobre o pecado. É uma página maravilhosa e tem detalhes fantásticos. O sinal é descrito em 2 versículos finais, mas todo o corpo do evangelho, primeiro o diálogo de Jesus com os discípulos, depois o diálogo de Jesus com as 2 irmãs e depois o desfecho, Cristo que ressuscita o Lázaro. É muito bonito. É uma família que hospedava Jesus. Betânia fica a 3 quilômetros de Jerusalém, muito pertinho. Sempre que Jesus ia com os apóstolos em Jerusalém, ficava hospedado na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eram seus amigos. E é interessante que as irmãs mandam o recado para Jesus. Só que quando o recado chegou, Lázaro já tinha morrido. Mas o recado é muito bonito. Senhor, aquele que amas está doente. O que elas pediram? Explicitamente, nada. Modelo de oração. Nós, quando pedimos alguma coisa, damos todos os detalhes para Deus, como se Deus não soubesse nada, né? E se a gente não detalhar, vai que ele não faz a coisa direito. Maria, nas bodas de Caná, ela fez a mesma coisa. Eles não têm vinho. O senhor sabe o que fazer. Que bom se a gente aprendesse a rezar assim. Colocar diante do Senhor a necessidade. Só. Deixa Ele fazer. Ter a confiança de que Deus vai agir. Agora, Jesus fala que Jesus os amava, era amigo deles e esperou o Lázaro morrer. Vocês repararam que nesse evangelho Jesus só leva bronca de todo mundo? Quando ele fala que vai para Jerusalém, os apóstolos falam, Senhor, há pouco estavam querendo te apedrejar e o Senhor vai voltar lá? Depois, quando ele chega, as irmãs, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, não tivesse atrasado, meu irmão não teria morrido. A Marta fala isso, a Maria fala isso. Depois ele fala, tirai a pedra. Senhor, tenha dó, vai. Faz 4 dias que ele foi enterrado. Já está cheirando mal. Interessante esse detalhe do 4º dia. Os antigos rabinos acreditavam que a alma do defunto ficava rondando o corpo até 3 dias. Aqui, 4º dia é quando já foi embora, acabou, desiste, não tem mais jeito. Cheirando mal. Jesus, ele fala, eu estou contente de não ter chegado em tempo
para que vocês creiam. E ele fala, esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que Deus se manifeste, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Porque, irmãos, de verdade, o acontecimento foi tão grande que os judeus, os sumos sacerdotes, decidem matar Jesus. E aí que vai aparecer a glória de Deus na ressurreição de Cristo, na morte de Cristo e na sua ressurreição. Tá bom, mas essa palavra é para mim, é para vocês hoje. Cada palavra que Jesus fala é para cada um de nós. E ele nos chama pelo nome. Lázaro, sai para fora. Lázaro significa Deus ajuda. Deus ajudou. Ajudou mesmo. E o Senhor conhece cada um de nós aqui pelo nome. E quantas situações da nossa vida que a gente também dá bronca em Deus. Por que o Senhor deixou chegar nesse ponto? Por que o Senhor não fez alguma coisa? Por que o Senhor não me atendeu quando eu pedi? Por que o Senhor demorou? Quantas broncas quantas queixas nós temos muitas vezes de Deus. Que paciência que tem Cristo conosco. O salmo que nós rezamos é maravilhoso. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Senhor, quem é que vai ficar de pé se o Senhor levar na ponta do lápis todas as burradas, os pecados, os atos de egoísmo que eu já fiz? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. Esse salmo chamado De Profundis, porque em latim começa, das profundezas eu clamo a vós, Senhor, do profundo da minha miséria, do profundo do meu sofrimento, do profundo dos meus pecados, eu clamo a Ti, eu grito a Ti. Senhor, escuta a minha voz. Um salmo lindo. No Senhor toda graça, todo perdão, todo dom e toda redenção. O Senhor não só nos perdoa, o Senhor nos liberta dos pecados. Porque, irmãos, esse Lázaro sou eu, é você. O que hoje te mata? Tem alguém aqui hoje morto, desanimado, sem esperança? Tem alguém aqui hoje que não consegue amar uma pessoa? Não consegue. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui escravo de algum vício, que já tentou 1000 vezes sair e não conseguiu? Tem alguém aqui escravo de alguma mágoa, algum rancor, que não consegue perdoar? Cada vez que lembra, tem vontade de esganar aquela pessoa? Tem alguém aqui morto? Coragem, se tiver, Cristo vem ressuscitar os mortos. Eu fico impressionado com esse evangelho, irmãos, porque, no fundo, Cristo quis fazer um sinal para dizer para todos nós, não existe problema, não existe pecado, não existe situação humana que Deus não possa resolver e solucionar. Cristo, nesse diálogo com a Marta, é lindo, né? Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido? Teu irmão ressuscitará. E ela responde, eu sei que ele vai ressuscitar. Nessa época, já tinham os judeus fé na ressurreição. Os macabeus, né? Aquela mãe que exorta os 7 filhos a aceitarem de serem mortos, torturados, mas não renegarem a fé, já era fé na ressurreição. Livro dos Macabeus, 150 antes de Cristo. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia,
Muita gente pensa, não, tudo bem, depois que eu morrer, ou sei lá quando eu estiver velho, aí eu me converto. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá jamais. Irmãos, essa frase é impressionante. Aliás, cada frase desse evangelho é incrível. E Cristo pergunta, crês nisso? Você crê que a ressurreição não é para o fim do mundo, é para hoje, é para agora, é para o presente? Porque, irmãos, nós nos preocupamos muito com a ressurreição da carne, mas a ressurreição espiritual, que é a que hoje nós precisamos dela, para manifestar para o mundo a glória de Deus. Uma pessoa que era escrava da bebida, por exemplo, escrava completamente, e de repente se encontrou com Cristo, com a graça de Deus, o Espírito Santo a libertou daquele vício, e ela experimentou a liberdade e a comunhão com a família. Que maravilha! Isso mostra a glória de Deus. Uma pessoa que roubava, que era desonesta, que trambicava e mentia, e de repente pode ser honesta e pode ser justa e que não rouba mais. Isso mostra a glória de Deus. Uma pessoa violenta, tem pessoas violentíssimas e que são de uma agressividade com palavras, com gestos, e que de repente essa pessoa se encontra com Cristo, é perdoada e recebe um espírito de mansidão e começa a ter paciência com os outros e começa a ter humildade de escutar e se deixa corrigir. Isso mostra a glória de Deus. É uma obra que só Deus pode fazer. Encontrei essa semana um rapaz que foi drogado no último grau, em todas as drogas. Está numa comunidade. Falou, padre, como eu sou agradecido a Deus e ao Senhor, que me ajudou também, e quando eu estava perdido, e hoje estou sóbrio, e não mexo, e sei que eu estou sempre, digamos, sou tentado, mas me sinto protegido numa comunidade. Isso manifesta a glória de Deus, irmãos. Tem gente que não escapa, não consegue sair desse vício. Por isso, irmãos, que essa palavra é maravilhosa e já nos prepara para a Páscoa, para a Semana Santa. Esse Lázaro que estava fedendo, que estava cheirando mal, vocês vão escutar, se participarem das missas na Semana Santa, num dos dias, a família aqui, Lázaro, Marta e Maria, convidam Jesus para jantar na sua casa. E diz que a Maria pega um frasco de perfume caríssimo, e despeja nos pés de Cristo. E enxuga com seus cabelos. E diz que a casa inteira ficou cheia do perfume. Aquele que estava se corrompendo, apodrecendo no túmulo, agora está sentado à mesa com Jesus e a casa cheia de perfume. Símbolo da vida, símbolo do amor, símbolo da ressurreição. Que coisa, irmãos! Deus, nessa Semana Santa, quer derramar esse perfume de Cristo sobre você, sobre mim. Esse perfume do amor que nos transforma, que nos liberta, que manifesta a glória de Deus na nossa vida. Que nos liberta do egoísmo, de muita mesquinhez, irmãos, que às vezes nós complicamos a vida. A vida é curta e é simples. E tem gente que consegue complicar o que é simples e fazer de uma coisinha de nada um peso, uma guerra. Precisamos todos, irmãos, nessa Semana Santa, nos encontrar com Cristo. Já hoje, não na Semana Santa, já hoje, agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, sempre a fé. A fé o que é?
A fé é apoiar-se em Cristo. A fé é escutar a Cristo. A fé é confiar em Cristo. A fé é escutar essa voz. Vocês viram aqui, eu termino. Tinha uma pedra. Santo Agostinho fala que essa pedra é o peso do vício, do hábito. Muitos de nós têm uma pedra que impede de escutar a boa nova. Você pode vir à missa 20 anos. Tem pessoas que não mudam. Parece que a palavra não entra. Por isso que o Cristo fala, tirai a pedra. Tiraram a pedra e Cristo chega lá e fala, Lázaro, chama ele pelo nome, vem para fora. Não sei como que ele se levantou, porque estava todo enfaixado, mas o fato é que ele saiu. E daí o Cristo diz, desatai-o e deixai-o ir. Interessante, irmãos, que essas faixas que envolviam o morto são os vícios, os pecados. Não adianta tirar a faixa de um morto, vai feder mais ainda. Primeiro tem que ressuscitar o morto. Depois que ele está vivo, dá para livrá-lo dos vícios e das faixas. Por isso que na igreja não tem moralismo. Primeiro a igreja nos anuncia o querigma. Cristo te ama, sai do túmulo, sai do teu mundinho, sai do teu egoísmo. Vem, eu te chamo para fora. Cristo tem esse poder, irmãos. A palavra de Deus tem esse poder maravilhoso de tirar uma pessoa do sepulcro. Porque no fundo, irmãos, o que nos mata? Sabe o que nos matou? Sabe o que nos tirou a vida? Ter acreditado na mentira do demônio. Que Deus não era bom, que Deus fez tudo errado na tua vida, que Deus não te ama, que tua vida é uma porcaria, que... Isso nos matou. A dúvida do amor de Deus. Sabe o que te salva e que te devolve a vida? Acreditar, como a Virgem Maria. Hoje foi dia da anunciação, né? Ela recebe um anúncio do anjo, um querigma, e ela concebe Jesus. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. O Senhor te escolheu para ser a mãe do Salvador. Cristo mandou tirar a pedra, ele vai lá e primeiro ele reza. Jesus levantou os olhos para o alto e disse, Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Esse dou graças, em grego, sabe que palavra que é? Eucaristô, de onde vem Eucaristia. A Eucaristia é essa ação de graças, porque Cristo morreu na sua morte, destruiu a nossa morte, os nossos pecados e ressuscitou. E quando ele ressuscitou a nossa vida. Porque os nossos pecados que o levaram à cruz e à morte. Mas ele nos perdoou e venceu, para que você, comungando o corpo de Cristo, experimente na tua vida a ressurreição, uma vida nova. Se você ressuscitou com Cristo, você não pode voltar àquilo que te mata, aquilo que te leva ao pecado, ao egoísmo, a viver longe de Deus. Não pode. Por quê? Porque você tem uma vida nova. Você é outra pessoa agora. Você é outro Cristo ressuscitado.